bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estejam me ouvindo, né? Então, dando continuidade à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós aqui começamos a semana passada o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, onde a gente trouxe algumas considerações a respeito que a Joana de Ângeles faz, né? Traçando um paralelo da psicologia de Jesus, né? Enquanto nosso mestre, como ele nos trata, e a psicologia moderna, né? Que mesmo aqueles pensadores mais modernos, que até se dizem agnósticos, ou seja, que não levantam bandeira de religião ou se dizem religiosos, mas pelos seus estudos, né, eles sem saber talvez, ou sabendo, não sei, mas que as conclusões a que eles chegam, né, os estudos mais modernos, aí os estudiosos mais à frente do tempo, nesse campo da psique humana, se aproximam, na verdade, ali de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, né? Então a gente pegou por esse ângulo, né? Começando a falar ali do Consolador. E hoje a gente vai se ater aqui mesmo nas passagens evangélicas e vamos falar do Consolador, né? Trazer um texto de Vinícius para trazer lançar uma luz de um outro foco para a gente aqui a respeito do Consolador, né? Porque na verdade nós estamos vivendo assim momentos, época, né? Momentos decisivos em que o Consolador tá aí, né? Para consolar todo mundo, mesmo aqueles que não acreditam, que não conhecem, que não sabem. Tudo está explicado, o véu, né? Descoberto. Estamos aí vivendo tempos decisivos que o Consolador já nos já vem nos alertando aí desde quando Kardec deu início ali a essa sua missão planetária, né? De ser o codificador dessa doutrina, né? O Consolador em si, quem é o Consolador? É o próprio Cristo, né? Chefiando essa pleiade de espíritos que vem tirar todas as dúvidas, que vem tirar todo o véu e vem explicar todas as coisas de modo a justificar e a consolar todas as dores, né? Bom, então nas passagens evangélicas que estão aqui destacadas no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos duas aqui, olha. A primeira é o jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Só ler essas palavras já traz uma paz, um alívio, uma consolação muito grande para os nossos corações, mesmo estando tudo bem, né? Então a gente está aqui, não está passando por nenhuma situação complicada nesse momento, estou falando aqui por mim, né? Mas só o fato de ler essas palavras já ficamos melhor ainda, porque é como se ecoa dentro da nossa alma, como o próprio Cristo ali nos consolando, nos pegando no colo e dizendo: calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, né? Nada vai dar errado, né? Tudo vai se resolver no final. Evidentemente que a gente vai ter que entender depois que esse consolo de Jesus não é um passar a mão na cabeça no sentido, você, né, todos estão liberados aí dos sofrimentos e tudo mais. Não é isso. Como posso dizer assim, é um pegar no colo para nos dar a força
necessária que a gente tem para suportar aquilo que a gente precisa suportar. Nós não vamos deixar de passar pelo que temos que passar, mas sabemos que o jugo será suave e o fardo será leve. Por quê? Porque Jesus está conosco, o Consolador está ao nosso lado, nos encorajando, nos fortalecendo, né? Aí mais para frente também, no Evangelho de João, ele fala, né? Jesus fala do Consolador e João registra. Então essa passagem do jugo leve, Mateus registrou. E agora João registrou também no seu Evangelho a parte que Jesus fala do Consolador prometido, né? E Jesus diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso está em João, né? E é muito interessante, né, que Jesus promete esse outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, e no tempo certo, ali, né, depois das luzes, das ideias, quando a humanidade estava com ideias mais iluminadas, né? Tanto que tem o movimento filosófico, sociológico, tudo da época era mesmo chamado de iluminismo, né? Provocado por essa a ciência bem avançada, a filosofia muito avançada, né? E as ideias ali da humanidade muito mais avançadas, né? Então, nesse momento, estava o campo propício ali para que essas novas ideias pudessem chegar, né? Não é novas ideias, mas ideias mais bem articuladas, porque, na verdade, o Consolador, né, a doutrina espírita que veio na época assinalada, ela não veio trazer novidade, ela não falou nada de diferente, né? Se a gente pega aqui toda a codificação e lê, não existe um ponto que seja diferente do que Cristo falou, né? Exatamente tudo aquilo que Cristo falou, viveu, ensinou por parábolas, no Sermão do Monte, enfim, só que demonstrado, né? Então, é isso que a gente vê, demonstrado por quê? Porque o pensamento já estava desenvolvido suficientemente para poder compreender, né? Kardec, na época que ele esteve aqui, né, ali em Paris, e ele viveu, ele ele era de uma família bem posicionada, né? Ele não era um pobrezinho, um simplesinho. Ele nem poderia ser, porque senão a voz dele não seria ouvida, né? Ele tinha uma projeção, ele tinha uma respeitabilidade muito grande, tanto que o Livro dos Espíritos ele foi lançado numa livraria ali no Palais Royale, né? Palais Royale, né? Que era na época um local da aristocracia mesmo de Paris, né, francesa, era frequentada só pela alta sociedade ali. E ele conseguiu fazer o lançamento do livro dele ali numa livraria. Ele alugou uma loja, ou uma loja, não é loja, né? Um espaço ali, né? Hoje funciona tudo como lojas, mas na época, né? Eram galerias, assim. Ele alugou um espaço ali naquele lugar onde só frequentavam aristocratas e tudo mais, alta sociedade parisiense. Ele conseguiu estabelecer a sede da Sociedade Espírita de Paris ali. Então ele estava ali na nata da sociedade, como não podia ser diferente, no meio de pensadores, no meio de estudiosos, de pessoas
realmente de uma cultura ali muito desenvolvida, né? Então, o Consolador nasce nesse meio, num meio onde o veículo encarnado aqui era um homem profundamente, né, de conhecimentos ali elevadíssimos no campo das ciências e da filosofia e tudo mais, que era Allan Kardec, né? Então foi assim que surge no tempo certo, né? Surge, aparece, né? Sai, vamos dizer assim, porque sempre existiu, né? Os espíritos sempre existiram, né? Que apareceu naquela época. Mas, vamos dizer, eclodiram, né? Resolveram ali começar, né, essa tarefa mais... faltam as palavras, né? Foi ali que começou esse movimento todo de trazer à tona, trazer as luzes e de esclarecer essas situações que sempre houveram, sempre existiram na história da humanidade, a questão desse intercâmbio do mundo visível, do mundo material com o mundo invisível, né? Que até então estava no campo do extraordinário, no campo enfim, né? No campo do extra comum aí, né? E Kardec vem trazer para a gente que não, que está dentro do campo, aquilo que não se conhece é chamado de extraordinário, de fora do comum. Mas a partir do momento que se conhece a causa, os motivos e as leis que regem, passa a ser alguma coisa muito comum, né? E o pensamento humano estava desenvolvido, a ciência estava desenvolvida, e ele, como um homem de ciências, ele foi demonstrando tudo isso, né? Que não havia nada de espetacular, de maravilhoso, né? De extraordinário, que tudo pertencia ao campo de leis ali materiais, até então desconhecidas, né? Então é assim que surge o Consolador, né? E interessante que aqui quando fala que o Consolador, que é o Espírito, olha, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade. E foi muito, né, interessante que quando começa então aqui, olha, por exemplo, o prefácio do Evangelho, né, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem que vem é assinalada pelo Espírito da Verdade. E pelo teor da mensagem, que nunca é demais a gente ler, é sempre um presente, né? E eu vou ler aqui agora, é como se a gente estivesse ouvindo quem falar aos nossos ouvidos e ao nosso coração. É como se a gente estivesse ouvindo o próprio Cristo. E de fato é Ele que preside a todos esses espíritos, que traz todo esse conhecimento que está nessa obra, nestas obras, né, codificadas aí por Allan Kardec. Então, olha, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito da Verdade, que o Cristo falou lá no passado, falou, verbalizou e ficou registrado através de João, aqui como a gente acabou de ler. Olha, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos, né? Então, as formas, mesmo como Jesus falava os termos, né? Eu vos digo em verdade, né? Quem falava assim era Jesus, né? Eu vos digo em verdade, em verdade eu vos digo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que as vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro.
Então, né, o planeta inteiro vai ser mobilizado, chacoalhado, né? Não importa se é cristão, se não é cristão, se diz, não se diz cristão, não importa, né? Isso aqui veio para chacoalhar mesmo e para modificar a ordem do dia do nosso planeta, né? Modificar completamente. E nós estamos vivendo aí os momentos muito decisivos dessas transformações. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E assina aqui o Espírito da Verdade. É muito, muito rico, muito lindo e muito consolador, né? É o tipo de capítulo que a gente deveria dedicar para estar lendo sempre, né? Sempre pegar uma passagenzinha dessa aqui e ler e imaginar, né? Ouvir a nossa própria voz quando a gente está lendo, ou escutar alguém que esteja lendo, né? Escutar isso daí, a leitura dessa passagem evangélica já nos consola o coração. E para a gente finalizar, eu trago aqui, né, uma lição curta do Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre. Ele fala muito sobre Jesus, né, Vinícius, e aqui ele tem um texto que ele vai falar sobre o Consolador, né, olha só. E é muito legal isso daqui, que eu estava lendo e estava pensando, né, vou fazer o parênteses rápido, que já vai dar o tempo aqui, e aí vocês vão entender. Quando eu comecei a ler, logo no primeiro parênteses, eu me lembrei dos dias que a gente faz faxina na nossa casa. E vocês vão entender por quê, né? Quando a gente vai fazer uma faxina em casa, né? O que a gente faz? A gente abre tudo, né? Abre porta, abre janela, escolhe um dia de sol, geralmente, né? No dia da chuva não dá para fazer uma faxina legal, não. Tem que ser dia de sol, tem que estar um solzão. Abre tudo, lava tudo, põe tudo no sol, né? Olha que bacana. Eu lembrei disso quando eu li o primeiro parágrafo desse texto. É um textinho curto, mas vamos lá. Olha. Imaginai um âmbito fechado, escuro, úmido e frio. Sem ar, sem luz, sem calor. Âmbito lúgubre e tétrico, exalando metíficas emanações, onde vasta cultura de perigosos germes e bactérias pulula. Imagine um negócio todo embolorado, sujo, né? Rasgai de súbito nesse infecto recinto largas aberturas, permitindo franca entrada aos raios benfazejos de um sol tropical. Deixai que grossas lufadas de ar, são e puros, se cruzem, se trespassem e se interpenetrem em todas as direções, varrendo aquele âmbito malsão. Vinde tempos depois e verificai a transformação ali produzida pela influência daqueles agentes naturais. E não é assim? Né? O travesseiro está lá com aquele cheiro meio ruim, né? Vai para a praia, fica lá a casa fechada um tempão, tal, não sei o quê, o travesseiro fica com aquele cheiro. Você põe o travesseiro no sol lá o dia inteiro, à noite você vai dormir, ai que cheirou, que gostoso que tá, né? O sol, né? Olha que beleza. Ele está falando, tempos depois vai lá e verifica o resultado. E aí continua Vinícius falando. Tal é a imagem do coração humano antes e depois de ser visitado pelo Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus Cristo. O Consolador não traz nenhuma mensagem determinada, nenhuma comunicação ou embaixada que se possa traduzir em linguagem terrena. Ele impregna o coração humano daquela pureza que lhe é própria. Lembra que eu falei que só de ler aquelas palavras o nosso coração já se alegra, né? Empresta-lhe algo de sua elevação, de seu bem, de sua beleza. Concede-lhe uma parte de sua luz, de seu brilho, de seu esplendor. Prodigaliza-se um tanto daquela paz que só se desfruta nos tabernáculos eternos, daquela doçura que só se frui no céu.
ao influxo desse ósculo divino, o nosso coração e a nossa vontade despertam e vibram para a conquista da vida eterna. Ideal esse que encerra em espírito e verdade a redenção das nossas almas. E assim termina esse texto curto e lindo e maravilhoso, e que a gente consegue até compreender toda a profundidade dele, fazendo essa analogia, né, com simples hábitos aí que a gente tem, né, com asepsia, usando dos elementos da natureza, né, como o sol, né, fazer uma faxina, uma limpeza na nossa casa, deixando que o sol entre, que o sol aqueça e tire ali todas as coisas, né, a gente coloca lá coberta no sol, o travesseiro no sol, as coisas tudo no sol, põe tudo no sol, né? Então, o Consolador é isso aí, né? É esse sol que aquece a nossa alma e que tira todas essas impurezas, né? Se a gente estiver disposto, é claro, a fazer essa faxina dentro de nós. Agradeço a todos a atenção, fiquem com Deus, uma boa semana. Boa noite a todos. Nós vamos ver agora algumas questões. Não vamos ver questões, na verdade, nós estamos na conclusão do Livro dos Espíritos, que foi escrito por Allan Kardec. E nós vamos ver a conclusão de número 5. E o que vamos ver nessa conclusão? Teremos nesse texto colocações sobre o motivo pelo qual o Espiritismo torna-se conhecido e ganha adeptos à medida que procuram conhecer os seus ensinamentos e encontram conteúdos que esclarecem a razão, ou seja, levam a pessoa a compreender Deus, a vida e as vivências que temos e o motivo dessas nossas vivências. Então agora eu vou iniciar a leitura. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam a sua força, porque uma ideia sem fundamento e destituída de lógica não poderia tornar-se universal. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Contra essa tendência serão inúteis todos os esforços dos seus detratores, e o que prova é que ao próprio ridículo de que o procuraram cobrir, longe de deter o seu impulso, parece-lhe haver dado novo rigor. Esse resultado justifica plenamente o que muitas vezes os espíritos têm dito. Desculpa. O que os espíritos dizem: não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que fizerem contra vós se tornará em vosso favor, e os vossos maiores adversários servirão à vossa causa sem o querer. Contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não poderá prevalecer. Então eu vou interromper um pouco a leitura, porque me lembrei de quando Kardec enviou uma encomenda de livros do Livro dos Espíritos para a Espanha. Era uma encomenda, né? E as autoridades daquela época, religiosas, elas colocaram, né, para queimar em praça pública esses livros, não deixaram entregar aos que encomendaram os livros, né? Então, isso aguçou a curiosidade das pessoas e acabou ajudando na propagação da doutrina. Continuando a leitura. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Deixai, pois, de vos admirar da rapidez com que se propagam as ideias espíritas. A causa disso está na satisfação que elas proporcionam a todos os que as aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais do que um fútil passatempo. Ora, como o homem quer a sua felicidade acima de tudo, não é de admirar que se interesse por uma ideia que o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos distintos.
O primeiro é o da curiosidade provocada pela estranheza dos fenômenos. O segundo é o do raciocínio e da filosofia. O terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade já passou. A curiosidade não dura mais que um certo tempo, e uma vez satisfeita, muda de objeto. Mas o mesmo não acontece com o que se refere ao pensamento sério e ao raciocínio. O segundo período já começou, e o terceiro o seguirá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu, sobretudo, depois que lhe foi melhor compreendido na sua essência, depois que lhe perceberam o alcance, porque ele toca nas fibras mais sensíveis do homem, que são as da felicidade, mesmo neste mundo. Nisso está a causa da sua propagação, o segredo da força que o faz triunfar. Ele torna feliz os que o compreendem, enquanto a sua influência não se estende sobre as massas. Mesmo aquele que não tenha testemunhado nenhum fenômeno material de manifestação dirá: além dos fenômenos há uma filosofia. Essa filosofia me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontro, pelo simples raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam, no mais alto grau, ao meu futuro. Ela me proporciona a calma, a segurança, a confiança, me livra do tormento da incerteza e, ao lado disso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Vós todos que o atacais, quereis um meio de o combater com sucesso? Ei-lo aqui. Substituí-o por alguma coisa melhor. Encontrai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Daí o homem outra certeza que o torne mais feliz. Aliás, dai ao homem outra certeza que o torne mais feliz. Mas compreendei bem o alcance dessa palavra certeza, porque o homem não aceita como certo senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis em dizer que isso não é assim, pois é muito fácil negar. Provai, não por uma negação, mas através de fatos que isso não é. Jamais foi e nem pode ser. E se isso não é, dizei sobretudo o que devia ser em seu lugar. Provai, por fim, que as consequências do Espiritismo não tornaram os homens melhores e, portanto, mais felizes, pela prática da mais pura moral evangélica, moral que muito se louva, mas pouco se pratica. Quando tiverdes feito isso, tereis o direito de o atacar. O Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião, que é Deus, a alma, as penas e recompensas futuras, e porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Vós, cuja doutrina consiste inteiramente na negação do futuro, que compensação ofereceis para os sofrimentos deste mundo? Vós vos apoiais na incredulidade e ele se apoia na confiança em Deus. Enquanto ele convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhe ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele explica tudo, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos e vós nada provais. Como quereis que o homem hesite entre essas duas doutrinas? Então, Kardec, vemos aqui que ele escreve que muitos dos que não acreditavam no Espiritismo diziam que essa doutrina iria invadir o mundo. Eles mesmos, os que negavam, diziam, Os comentários negativos sobre o Espiritismo ajudou na propagação da doutrina, pois muitos quiseram conhecer e se tornaram adeptos. Sim, pois as pessoas, querendo saber por que a doutrina era combatida, procuraram conhecer os seus ensinamentos e acabaram entendendo e acreditando.
Os espíritos disseram a Kardec que não se preocupasse com os opositores, porque a má vontade dos homens não pode vencer a vontade de Deus. E isso é uma verdade, né? Não há nem o que discutir. Pois lendo o livro dos Espíritos, procurando entender, considerando suas afirmações, vemos sentido em relação às próprias vivências e suas colocações e observações sobre a vida e o mundo em que vivemos. Vemos sentido nos ensinamentos dos Espíritos, tanto que tem pessoas de diferentes religiões que acreditam na reencarnação. Deus ama os seus filhos, a sua criação. Ele não obriga a ter esta ou aquela religião, mas quer que sigamos as suas leis. Amai-vos uns aos outros, perdoai tantas vezes quantas forem necessárias. E é isso que os Espíritos, com a permissão de Jesus, governador deste planeta, nos vêm ensinar as leis do amor e sabedoria. E cada um tem seu tempo de conquista. Aprendemos que a morte é apenas uma passagem de um plano para outro. Ninguém morre de fato, o corpo é que morre. O espírito se liberta do corpo e retorna ao plano espiritual. Se ele cumpre todos os seus compromissos planejados no plano espiritual antes de reencarnar, então cumpriu o seu compromisso na encarnação. Mas, se não cumpriu, terá outra oportunidade de reencarnar e completar o que deixou de fazer. No dicionário Oxford, o significado da palavra religião é assim: crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Então, o Espiritismo é uma religião, é uma filosofia com base nas experiências iniciadas a partir dos fenômenos denominados na ocasião de mesas girantes. É o Consolador prometido, pois dá a certeza de que a vida continua eternamente. Os sofrimentos têm causas plausíveis e a felicidade é a paz conquistada pela sabedoria desenvolvida no decorrer das encarnações. E Deus é justo e amoroso, pois ninguém fica estacionado para sempre em sua evolução. Todos conquistam a perfeição relativa um dia, e não nos perdemos de nossos entes queridos. Sempre haverá reencontros. E repetindo o que Kardec escreveu ao final deste item, o Espiritismo convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Há quem reclame que o Espiritismo tem explicação para tudo e dão a impressão que tem coisas que não se explica, mas a sabedoria divina inclui a razão. Tudo o que ele fez tem significado e motivo para existir. Podemos não ter encontrado ainda as verdades e as respostas, porém agora sabemos muito mais com o ensinamento dos Espíritos e com os novos desconhecimentos da ciência, certamente. E sabemos que todas nossas possibilidades e responsabilidades, e ainda que a vida seja eterna, e sempre temos oportunidade de nos melhorarmos. E assim todos, sem exceção, têm direito à vida eterna e o direito à conquista da felicidade eterna. Isso é ruim? Haverá um dia que todos nos consideraremos irmãos e respeitaremos um ao outro, independentemente das diferenças que possam existir. Afinal, qual a graça e a beleza se todos forem iguais? Em João, no capítulo 3, no versículo 17, podemos ler: Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, e para a humanidade, e para que a humanidade possa chegar a essa conquista, é possível através da educação, como podemos ler no livro Mergulhando no Mar de Amor. O anjo, o espírito puro, chamado Ismael, falando com Fabiano de Cristo após alguns anos do desencarne dele, fala sobre isso, sobre a questão da educação. Eu vou ler um trecho que podemos relacionar com a questão da evolução da humanidade para encontrarmos a unidade e a paz.
Iniciando a leitura. Nos próximos tempos, os homens definirão sistemas de vida com oportunidades semelhantes para todos, possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo. O ser humano passará a fazer o bem sem outra intenção que não a de servir. Mais à frente, nós continuamos a leitura. A educação, progrediu o anjo, é a grande esperança, é a salvaguarda da humanidade. Falamos aqui de uma educação transformadora, em que a criança se sinta estimulada desde cedo a construir novos conceitos de convivência sadia, onde treine a retidão, onde pratique a solidariedade, onde perceba que o amor é a suprema essência da vida e, como tal, deve ser buscado sempre. Para tanto, necessitaremos de uma nova escola que se organize em termos de comprometimento entre educadores e educandos. Nela, gradualmente as crianças transformar-se-ão em adolescentes e em adultos, percebendo que o supremo objetivo da vida é caminhar na direção do bem, o que somente é possível através das práticas da caridade no sentido pleno da palavra. Lendo um pouco mais adiante o que Ismael fala, eu vou ler. A humanidade necessitará de uma escola que reúna os profissionais e a mão de obra do amor, como um grande cenáculo de pessoas que compreendam a importância de se atuar sobre as mentes em formação e em aperfeiçoamento. Uma nova escola que mobilize a própria comunidade onde exista, a qual se perceberá corresponsável, diretamente interessada no processo transformador das novas gerações. E virá uma educação permanente, construída pela própria pessoa interessada em ser ela mesma uma criatura do bem. Então vejamos que a educação deve ocorrer nas escolas, mas mobilizando a sociedade. E isto inclui principalmente a participação do lar, a educação na família primeiramente, e também as associações no trabalho e na vida em sociedade de um modo geral. Reflitamos sobre essas colocações para que possamos melhor conviver, aprender e contribuir com o bem que podemos oferecer em nome de Deus, pois a prática do bem é amar a Deus e a si mesmo, e ao próximo como a si mesmo. Portanto, para amar ao próximo é preciso amar a si. Não nos esqueçamos das orações à paz e ao progresso. Boa noite a todos.